Olá a todos e bem-vindos ao canal do YouTube Mecânica Esportiva, aqui é o Nicolas. Hoje eu vou apresentar para vocês o novíssimo Renault R4. Na verdade, Renault 4, não se fala R4 ou 4L, é Renault 4. Agora, finalmente colocamos as mãos nela, somos um dos primeiros no mundo a poder testá-la aqui neste canal. Bom, isso é muito legal porque olha só esse visual, realmente lembra um pouco como era antes. Tem alguns elementos, o que isso traz de volta? Também isso traz de volta o chassi do Renault 5, o Renault 5, que é um sucesso, já está começando a aparecer bastante. Eu adoro esse carro, é a mesma base técnica, são as mesmas baterias, são os mesmos motores, só que o resto, o visual, muda. E bem, para mim não é uma coisa nova, porque aí realmente o estilo dela é próprio. E além disso, com um preço que ainda é bem razoável, o que você poderia descobrir no site? Vou deixar você ir lá, assim você dá uma olhada. E principalmente porque eu não anotei. Na verdade, talvez se eu tiver os preços até lá, eu coloco aqui para vocês, mas é isso, eu não sabia. Na verdade, é por isso. Mas eu estava principalmente ansioso para experimentar, já que eles anunciam esse carro como mais confortável, mais espaçoso, um porta-malas grande, enfim, tudo o que a gente precisa. Basicamente, as pessoas diziam, o R5 é legal, é um carrinho pequeno, mas não tem muito espaço. Agora, na verdade, né, a gente tem a mesma coisa, igual, né, o mesmo chassi com os braços traseiros que fazem com que seja algo bem dinâmico. Estou ansioso para testar isso com vocês. Ainda não fiz até aqui, vim de Lisboa até aqui, mais de 150 quilômetros. Vou fazer um teste de bateria como de costume. O objetivo é chegar o mais próximo possível de zero e, para ser sincero com vocês, atualmente o lugar para onde eu preciso ir está marcando menos 24% ao chegar. Mas vocês me conhecem? Eu gosto de arriscar. E vamos tentar fazer de tudo para conseguir chegar lá, mesmo que a gente chegue com 1 ou 0%, como fizemos com a R5. Mas pelo menos eu sou um dos únicos, normalmente, a fazer um teste real de autonomia para vocês com esse carro. Hoje, durante esses testes internacionais, tem gente do mundo inteiro vindo testar esse carro. E pronto, como de costume, vou mostrar um pouco do carro para vocês de novo, vou passar as principais características. Eu já tinha feito isso no estúdio, já apresentei várias vezes, então não vou entrar em muitos detalhes também. Se vocês quiserem realmente todos os detalhes, os interiores, etc., entrem no Mecânica Esportive, procurem por Renault 4 Mecânica Esportive. Vocês vão encontrar outros vídeos e vão saber tudo também sobre essa. Mesmo assim, normalmente vocês já vão poder sair daqui com todas as informações. Uma coisa que vocês precisam saber é que ela vai existir em duas potências, 120 cavalos e 150 cavalos, diferente do Renault 5, que vai ter uma versão de 90, 95 cavalos. Dessa vez, não. Eles preferiram priorizar um pouco mais na questão das baterias. Também vão ter duas opções, 40 kWh ou 52 kWh, como eu estou apresentando aqui hoje, 52 kWh. Ela foi anunciada com 400 km de autonomia. Claro, vamos fazer um percurso misto hoje e, para ser sincero, vamos rodar mais de 100 km. 130 km de rodovia, ela foi anunciada para 400 km em percurso misto ou apenas 220 km somente na rodovia. A bateria pequena de 40 kWh foi anunciada para 300 km e cerca de 150, 160 apenas na rodovia. Então vamos ver como isso se sai em condições reais. Hoje o tempo está bom, mas vai ter sol, vamos ligar o ar-condicionado, como de costume. Enfim, um uso do dia a dia. Para mim, vou com este maravilhoso copo de água da França. É um carro que foi fabricado em Maubeuge, na França. Então, realmente, tem muito feito na França nesse carro. Tudo vai ser produzido, montado na França, e isso é bem cocoricó, como diria o pequeno galo que tem aqui. No para-brisa, encontramos pequenas bandeiras da França por toda parte. O acabamento é icônico e é o que estou apresentando para vocês hoje. É um veículo que mede 4,14 metros de comprimento, então é mais longo que o Renault 5, já que temos mais porta-malas e mais espaço na parte de trás. Normalmente, 180 centímetros, ou seja, 1,80 m de largura por 1,57 m de altura. Mantemos um carro com um peso relativamente contido. 1.400 kg para a menor bateria, aproximadamente, 1.500 kg para um tipo de veículo utilitário esportivo pequeno assim, 100% elétrico. E bem, isso continua muito bom, o que vai influenciar normalmente no consumo, também nas frenagens e no dinamismo desse carro. Isso realmente pode ser notado até 750 quilos. E vamos ver que temos um porta-malas atrás de 420 litros. Como é um carro que ainda assim foi pensado para a cidade. Com essa base do R5, temos um diâmetro de giro de 10,80 metros e uma altura livre do solo. Já que ela é um pouco veículo utilitário esportivo e tem 18,1 centímetros de altura livre do solo, que normalmente deveria permitir passar por pequenos caminhos. Ali, os paralelepípedos, tudo isso, né, a gente vai ver, vamos testar tudo isso. Claro, essa cor estará disponível, então essa é uma nova cor. Também há novos tons de azul. Teremos preto, né, um pouco de vermelho, teremos cinza, branco, enfim, cores bem legais.
Eu confesso para vocês, se vocês puderem escolher uma cor assim na estrada, vocês vão me deixar muito feliz. E desde os anos 80, estou vendo que as cores estão cada vez mais raras, mesmo que todas as marcas tentem trazer de volta cores chamativas, vibrantes e tudo mais. Por favor, escolha essa, e é tão mais bonito, isso alegra a vida, faz bem para o coração enquanto estou desse lado aqui. Vamos falar sobre o carregamento desse lado. Então, vamos recarregar a bateria a 11 kW, por exemplo, quando estivermos em casa ou em um ponto de recarga na cidade. Até 80 kW em recarga rápida, podemos chegar na versão de 150 cavalos até 100 kW. Podemos ter uma ideia, vai ser como de costume, entre 25 e 30 minutos. Para uma recarga de 10 a 80%, vai levar um pouco mais de 45 minutos para uma recarga de 0 a 100%. No quesito acabamento, ainda teremos a versão Evolução. A Tecno e a Icônica, as versões Tecno e Icônica terão esse painel retroiluminado com o logotipo iluminado na frente, que realmente são as características desse novo Renault 4, e isso eu confesso que adoro. Enfim, estou ansioso para testar uma versão Evolution. Digam nos comentários se vocês têm interesse que eu teste a versão mais básica. Também vai ser possível personalizar bastante esse carro, até mesmo o capô aqui pode ter uma cor diferente. Aliás, eles lançaram uma nova técnica de impressão, onde fazem como numa impressora a laser, pintando diretamente sobre a carroceria, o que muda um pouco as coisas. Isso permite ter cores diferentes. Você pode ter até 670 personalizações diferentes nesse carro, com esses pequenos detalhes marcados aqui, com o teto, etc. Sim, como você pode ver, além disso, temos em 2 tons. Aliás, enquanto estou aqui, aproveito para falar das barras de teto que suportam aqui até cerca de 80 kg. Normalmente é bem resistente e isso pode ser uma vantagem se você quiser adicionar mais espaço de armazenamento. Depois, confesso para você, não vou esconder nada. Se você pega muita estrada, não é necessariamente o carro ideal para sair de férias, considerando assim a autonomia dele na rodovia. Por outro lado, uma coisa interessante é que eles finalmente adicionaram o One Pedal neste Renault 4. E sim, ele tinha falado disso pra gente durante a apresentação no estúdio, chegou, agora vamos poder testar. Vocês vão ver que há vários modos de recuperação, um verdadeiro modo de roda livre que vai ser super interessante. Eu vou mostrar para vocês e falar sobre isso enquanto a gente dirige, e o verdadeiro modo One Pedal que vai até a parada total. E isso é um diferencial. Isso vai acontecer também no Renault 5 e em breve com uma atualização, já que está chegando no 4. Bom, a dianteira não dá para dizer que não se parece com a versão antiga com 4 litros, com essa grade aqui, esse visual. Então sim, evoluiu, virou um veículo utilitário esportivo. Na época não era exatamente um veículo utilitário esportivo, mas ainda assim era um carro para tudo. Os carros daquela época eram super espaçosos, tenho certeza de que naquela época eram mais espaçosos do que isso. Aliás, mesmo em um carro compacto, porque as paredes eram muito finas, não tinha segurança, etc., era realmente outra coisa. Mas aqui a gente encontra algo moderno, com, claro, as câmeras. Lá em cima temos a condução assistida de nível 2, ou seja, podemos soltar as mãos e os pés. Ele dirige sozinho, se mantém no centro da faixa, tem piloto automático adaptativo e é isso, continua sendo uma grande vantagem. Claro, é preciso manter as mãos no volante, pois a legislação exige isso. Então temos nossas barras de teto, nosso tom duplo aqui, pequenas grades que lembram um pouco o que havia na época. Isso traz estilo, design, fica bem bonito. Sim, sim, o galo aqui, como eu disse para vocês mais cedo. Algo bem plano, com apenas 2 rebaixos aqui, algo simples, mas com estilo, que dá esse lado um pouco mais robusto. Depois aqui, a grade que a gente vê de verdade, essa eu sou super fã. Essa parte plástica aqui, claro que a gente pode trocar, já que é uma espécie de policloreto de vinila que cobre toda a extensão. Então sim, talvez isso custe um pouco mais caro no seguro por causa de quebra de vidro, mas é isso que você precisa saber. É que é um plástico, ele foi feito justamente para aguentar pedras e outras coisas. Mas a gente pode trocar isso sem realmente trocar toda a moldura. Claro, temos a parte toda iluminada que realmente faz a volta, com o logo retroiluminado bem aqui. Isso. Eu admito que à noite isso vai ter um estilo incrível, todo mundo vai te reconhecer na estrada, vai ser a novidade. R4 mantém o estilo e eu admito para vocês que na dianteira um estilo assim nunca tinha sido feito. Eu adoro os faróis também aqui, com todas essas pequenas linhas. É claro que é 100% em LED em todas as versões, até mesmo na primeira, a Evolution. Aqui, então, temos um carro com tração dianteira. Então, como eu disse para vocês, 120 cavalos com 220 Nm de torque ou 150 cavalos com 245 Nm de torque. A velocidade máxima é de 150 km por hora em ambos, e neste aqui, de 0 a 100 em 8 segundos e meio. Claro, como de costume, eu vou testar isso neste review. Depois, a partir daqui, dá para ver que ali temos uma bela separação acontecendo. E aí passamos para a parte totalmente de plástico, então aí usamos um plástico um pouco mais bruto, né, um pouco texturizado, ainda assim,
E os pequenos acabamentos aqui do para-choque são bem bonitos, que também vamos encontrar na traseira, e tem uma pequena cortina de ar bem aqui. Depois é bem simples, temos as grades nesse local para ventilar. Ainda assim, o pacote de baterias depende do uso e da temperatura. E no centro, o sensor para os assistentes de condução. E, infelizmente não tem roupas aqui, se eu abrir para vocês, eu venho aqui. Dentro lá teremos apenas os sistemas elétricos e... Infelizmente, não tem armazenamento aqui, então desse lado não vamos fazer nada, tá bom? Encher o líquido do gelo e trocar a bateria de 12 volts se necessário. Sim, já estou vendo vocês vindo nos comentários. Assim como vocês fizeram com o Renault 5, ele não vai existir em versão híbrida. A Renault disse que vai ser 100%, sim, é verdade. O R5 híbrido e-Tech teria sido ótimo, isso em I-Tech também teria sido ótimo. Infelizmente, eles não querem. No entanto, acho que muitos de nós estão pedindo por isso. É verdade que isso seria super, mega legal de verdade se a gente pudesse ter essa escolha. Um pouco como a Peugeot faz, por exemplo, com o 208, que é híbrido, a gasolina simples, e também a Renault. Seria legal, porque de verdade tenho certeza que a gente poderia, porque tem espaço para um motor. Aqui a gente poderia até colocar mais espaço no assoalho. E olha, seria tão bom. Eles ainda não querem. Talvez, se todos nós insistirmos nesse jogo, mas se vocês quiserem, poderia ser legal. Ainda não chegamos lá. Se vocês concordam comigo nos comentários, digam aí. Eu acho que se todo mundo disser sim, eles talvez queiram em algum momento dar uma chance então. E 4,14 metros de comprimento para este carro e uma distância entre eixos de 2,62 metros, ou seja, daqui até lá, no centro das rodas. 2,62 metros mais longo. Vamos testar como fica nos bancos traseiros comigo, que tenho 1,80 metro também do lado. Ela se diferencia mesmo porque, para mim, o mais marcante é essa parte traseira. Ali, a gente reconhece de verdade e é algo muito distinto em relação a outros modelos. As barras no teto ali em cima, essa barrinha aqui que faz um pouco lembrar, como o Renault 5, mas o Renault 5 fazia o contorno todo. Aqui era preciso mudar, não é o mesmo modelo. A gente pode ver que tem um aerofólio aqui que vai bem mais longe, que é cortado bem reto. Então isso é para atuar na aerodinâmica, as barras de teto, para ser sincero com vocês, eu tinha esquecido na estrada que eu tinha elas, e elas fazem muito pouco barulho, mesmo a 130 km por hora, e isso foi bem agradável. Depois temos esses pilares aqui em preto brilhante, os vidros traseiros escurecidos, e nessa versão icônica, esse azul aqui é realmente muito bonito. Os arcos das rodas aqui em plástico, e é a mesma coisa, isso é bem trabalhado. Tem vários detalhes pequenos, por exemplo, aqui embaixo, ali, as coisas nas laterais, a parte aqui onde alterna entre fosco e brilhante. Depois volta e é a mesma coisa, é bem trabalhado na traseira. Sinceramente, eles fizeram um trabalho muito bonito. Eu gosto muito desses designs e são modernos, tem um toque esportivo, especialmente nessas partes que se destacam. É muito bonito e principalmente Salá, que realmente nos lembra o antigo Renault 4 graças a essas pequenas partes. Colocado diretamente na porta, no metal, duas maçanetas que parecem de geladeira, algo bem simples, e os retrovisores também simples, mas ainda assim com um alerta de ponto cego incluído. E nas rodas, dá para ver que temos 18 polegadas aqui hoje, essas aqui, eu acho que são as rodas mais bonitas que combinam com esse carro. Então você recomenda elas? Sinceramente? E na largura dos pneus, vamos ter 195 com perfil 60 de altura. O que normalmente traz um certo conforto, já que quanto mais grossos os pneus, mais conforto a gente tem. E além disso, a suspensão foi retrabalhada justamente nesse carro. Estou ansioso para ver como ficou. Meu ângulo traseiro de 3/4, como sempre, porque eu gosto da traseira, é a mesma coisa. Ele realmente retoma o DNA da versão da época, quando eu era só um garotinho. Então, me parece algo muito reto, mas um pouco inclinado, então dá para ver que é bem linear com esse pequeno aerofólio que se destaca. Temos o Renault, que tem que estar marcado aqui também, em uma parte texturizada entre o fosco e o brilhante. Fica bonito, e o 4 que nos lembra do lado. Sinceramente, ele tem estilo, contrasta bem aqui e fica realmente diferente de quando estava escrito 308. O nome, e é você que só um número assim, é bem legal. E enquanto você está de lado, dá para ver que realmente os quadris estão bem arredondados. Tem realmente trabalho feito em um pouco por toda a parte aqui. Eu gosto muito até mesmo das lanternas em 3D, essa parte, que lembra justamente as lanternas verticais da época, com 3 partes. Aqui então dá para ver mesmo, faz 1, 2, 3, 4, já que está separado nesse momento aí. E até o para-choque traseiro com seus enfeites aqui, como a gente tinha encontrado na frente, praticamente os mesmos. É um trabalho incrível, aqui temos uma parte realmente cheia de detalhes, cheia de coisas, é muito bonito.
Pode ver que toda a parte de baixo é de plástico, a partir daqui tudo é de metal, é pintado, mas isso realmente dá um aspecto um pouco mais especial. Aventureiro como era na época com, acho que ele saiu do 4L. Mas até tinha pequenos para-choques de metal e outras coisas, e isso dava um estilo, eu gostava. Terceira vez, pare. Aqui, o limpador de para-brisa, que é realmente um diferencial, suporte de placa, câmera, bem aqui, câmera, vou te mostrar de novo por dentro. A definição não é lá essas coisas, isso é um pouco chato. Depois, algo até bonito com uma espécie de pequeno difusor. Aqui, o porta-malas, como estou em uma versão icônica, até o porta-malas abre de forma elétrica, isso eu acho que é um diferencial. Claro que temos o sistema mãos livres, é só passar o pé embaixo, e eles fizeram um detalhe específico nesse carro. Olha só, eu me sentei aqui e ficou bom. O limiar de carregamento aqui é bem baixo, está a 61 centímetros, exatamente onde é mais baixo. E o sistema mãos livres é só passar o pé embaixo. E eles fizeram um detalhe específico nesse carro. Olha só, eu me sentei aqui e ficou bom. O limiar de carregamento aqui é bem baixo, está a 61 centímetros, exatamente onde é. Além disso, né, eu posso me colocar, assim, posso me acomodar bem, então não está totalmente plano, está só um pouco inclinado. Mas porque embaixo ainda tem outras coisas, porque aqui ainda tem um lugar que eu posso alcançar. Tem até uma bandeja que eu posso tirar se eu quiser. Por exemplo, tem meu cabo de carregamento, eu posso separar, então aqui eu posso abrir só de um lado. Se, como eu aqui, por exemplo, você tem uma coisa que está um pouco cheia, desse lado aqui, né, temos pequenos detalhes com os quatro, né, pequenos elásticos aqui com a bandeira azul, branca e vermelha, que lembra a França. De cada lado dos compartimentos, a pequena lâmpada aqui, o banco traseiro, que será rebatido em 2/3, 1/3 então. Mas por outro lado, não teremos algo plano, pois ele ficará um pouco elevado depois. Temos, se vocês se lembram bem, aqui 420 litros de capacidade de carga, então o Nico que entra aqui, 420 litros, cabe muito bem. Há espaço além do pequeno compartimento de armazenamento embaixo. Na verdade, para mim, eu acho que é mais do que suficiente. Os carrinhos de bebê normalmente vão caber assim, eu testei com amigos que tinham todos carrinhos de bebê e eles cabem desse jeito. Depois talvez a gente não consiga colocar muita coisa, mas de qualquer forma vamos conseguir guardar um pouco mais. Na verdade, muito mais do que em um Rony 5. Bom, e como fica o espaço dos bancos de trás? Então, eu abro essa porta, que é bem leve e fácil de abrir, né, com uma pequena geladeira. Temos uma boa abertura nas portas. Na parte de cima, encontramos um plástico bem básico e depois esse interior em pied de pule, já que estamos na versão icônica. Então, aqui temos o pied de pule, também nos bancos ali na parte de cima e na frente, também nas portas e nos bancos. Depois todo o resto é em plástico, só com essa pequena parte de tecido que foi retrabalhada. Fora isso, o restante é algo bem simples. Depois nós estamos em um carro que continua relativamente acessível aqui, mas a maçaneta ainda é preta. A carroceria é bem legal e colocamos o trilho de impulso na altura do vidro traseiro. Temos uma parte grande para passar aqui, com uma parte de plástico, mas que ainda precisa ser trabalhada e eu acabei de instalar por dentro. Então vamos lá, eu tenho 1,80 m, vim fazer aqui. Então fui eu que dirigi de forma bem relaxada e como vocês podem ver, 1,80 m. Tenho espaço para os joelhos e um pouco para os pés, diferente do R5 onde eu fico muito mais apertado. Aqui está um pouco melhor. Mesmo na altura da cabeça está tranquilo, não bato diretamente na parte de cima. E na verdade está até bem legal. Eu estou confortável e olha que eu sou alto, 1,80 m. Na verdade, meu olhar fica mais ou menos nesse nível aqui, então uma grande parte fica escondida pela parte de cima, mas os vidros estão em um tamanho médio, mais ou menos como é feito hoje em dia. Mover não está ligada para poder ver até onde ela desce, né? Infelizmente ela é ruim. Nesse caso, olhem só, são 25 centímetros e nem tem 25 centímetros de abertura. Aqui deve ter uns 22, 23 mais ou menos, então fica uma abertura pequena. Eu teria gostado que fosse um pouco maior, mas por outro lado, o encosto está bem afundado. Temos partes nas laterais que fazem com que tenhamos um bom apoio lateral, o assento está correto. Então, como temos as baterias sob o assoalho, isso eleva um pouco o assoalho, o que faz com que minhas pernas fiquem um pouco mais elevadas. Então, eu não tenho necessariamente uma posição muito boa. Como posso dizer? Enfim, muito bom apoio em todas as coxas aqui embaixo, mas vamos dizer que está ok, depois é a mesma coisa. Como eu disse, não é necessariamente o carro com o qual vamos atravessar toda a França de uma vez, é mais para realmente um uso no dia a dia. E aí, na verdade, vai cumprir bem o papel para 20, 30 minutos para levar as crianças à escola ou outra coisa, mas na real ainda vai ser bastante espaçoso. O que é bom é que temos um assoalho totalmente plano aqui, então isso significa que se eu quiser deslizar meus pés, eu posso fazer isso. Geralmente é uma criança ou alguém mais jovem que a gente coloca ali, alguém um pouco menor. Mesmo que eu ache que agora, com 10 anos, tem que colocar assentos infantis, etc. Eu não sou muito conhecedor de tudo isso.
com 10 anos já começa a ficar grande. As crianças de hoje em dia, eu acho que elas comem bem, mas isso ainda permitiria ter espaço. Aqui temos bolsos para celular na frente, bolsos maiores aqui atrás, 2 entradas USB tipo C aqui e um porta-objetos bem pequeno aqui, que não serve para muita coisa, porque a impressão é que tudo o que colocarmos ali vai cair, apesar de ser super profundo. Posso colocar tudo isso bem escondido. De qualquer forma, não de um corredor central, mas de um espaço central aqui. Um pão que não é necessariamente mais duro, então ele sobe um pouquinho, mas não é necessariamente fofo e macio. O encosto aqui por outro lado, então ele é muito mais duro nesse ponto. Eu ainda tenho mais ou menos o mesmo espaço na altura dos joelhos. Por outro lado, os pés, como estou na altura dos trilhos, não consigo colocá-los debaixo dos assentos, então teria que deixá-los um pouco afastados assim. E até na altura da cabeça ainda me sobra um pouco de espaço aqui. Enfim, vai servir para levar as crianças para a escola e outras coisas. E vamos ter 3 cadeirinhas de bebê aqui, mais 2 atrás, então 3 assentos infantis. Isso é bem legal. E vamos lá, vamos redescobrir a frente antes de pegar a estrada. Vamos, como de costume, meu pequeno tour pelo carro. Então, eu não sei muito bem para que serve isso, mas não sei se vocês querem fazer uma ponte ou alguma coisa para demonstrações lá em cima. Mas enfim, esse foi o tour pelo carro. Então, isso não brilha assim, claro. Isso é só por causa da taxa de atualização da imagem. E na verdade ela tem estilo mesmo assim. Essa Renault 4, quando a gente dá uma volta nela assim, ela está bem assentada, é bem larga, tem uma boa estabilidade, rodas grandes. Eu gosto disso. Sinceramente, ela tem um estilo muito, muito bom. Não hesite em me dizer o que você acha nos comentários. Mas eu gosto, sinceramente, comparado ao conceito, e eles mantiveram-se bastante fiéis. A maçaneta aqui. Então eu venho abrir a porta aqui nesse lugar, então não se mexa, vou apagar as luzes, pronto, porta. Assim como na parte de trás, então essa parte pia de pulha aqui, na parte de cima plástico duro e embaixo também. Depois temos apenas na frente essa parte imitação de couro aqui, para dar um toque a mais de acabamento. Por outro lado, é bem duro, não é macio aqui. Bom, então, é um pouco menos confortável, temos as partes plásticas aqui, bem simples, com os mesmos comandos de vidros e retrovisor que encontramos nos outros. Então, algo bem simples aqui, mas que funciona bem com o comando por impulso. Um porta-objetos bem pequeno. O que eu reclamo um pouco do Renault 5 desse aqui, é que na verdade, se você olhar a profundidade, praticamente não tem nada, é só isso aqui. E quando a gente coloca as coisas, elas não ficam muito bem presas aqui. Depois, as partes dos alto-falantes, onde está desenhado, é bem legal. A parte de baixo, como eu disse, com essa parte ali, tudo que é um pouco trabalhado aqui, eu gosto bastante. E depois, né, o batente da porta que lembra um pouco o que tem atrás, o tapetinho com o número 4, os pedais, né, como a gente já conhece, um grande apoio lateral e os bancos são assim na frente. Nesta versão icônica, as versões Tecno serão em jeans e também são bem legais. E aqui, vou confessar que eu gostei dessa. Isso cria um contraste. Então eles quiseram realmente fazer algo pop com o amarelo aqui, que também se destaca como no R5. Com essa cor amarela, confesso que prefiro assim em cinza do que o amarelo do R5. Com esse interior um pouco especial em relação à cor, podemos ver aqui essa parte realmente acolchoada assim. E também no teto. Isso a gente também encontra no Renault 5. O que você acha disso? Um pouco estofado assim. É bem bonito. Os bancos que dá para ver que tem várias texturas, tem várias costuras diferentes. Realmente, eles capricharam nisso e o visual está, sinceramente, muito, muito legal. Pronto, bem acomodado aqui no máximo. E é essa a visão que eu tenho. Então, quando a gente está assim, seja um R4 ou qualquer outra coisa, todo o resto é a mesma coisa. Só que aqui, para ver o pé de galinha e ver que está escrito Renault 4 bem aqui, isso parece muito. Mesmo que eles tenham feito um esforço, não fizeram isso até o fim, como a Renault 5, eles fizeram a diferença com o 4. Além dessa parte aqui que muda um pouquinho mais, dá para ver isso nessa versão icônica que a gente também encontra nos bancos. Então há uma pequena diferença nesse ponto. Mas fora isso, o resto é realmente o que encontramos no Renault 5. O mesmo volante, as mesmas telas, mas um entretenimento falso, o mesmo ar-condicionado, a mesma parte inferior. Aqui, tudo é igual, só que aqui não temos o Renault 5, dá para ver aqui, temos apenas o carregador. Fim da ação com o 4, só para registrar, só estou aqui para te mostrar rapidamente à esquerda. Temos as assistências de condução aqui, com o piloto automático adaptativo, além da condução de nível 2 desse lado aqui. E aqui para rolar os menus que teremos ali, o Multisense aqui, para mudar os modos de condução. Então, eu não mexi, vou ligar, pronto. A gente também tem uma pequena animação quando entra no carro pela primeira vez, a tela aqui, então assim, o Multisense. Então embaixo dá para ver conforto, eco, esporte.
Então, ele também muda as cores para mim, o personagem que posso personalizar toda vez, isso muda para mim, até mesmo os temas. Também nesse lugar aqui, por exemplo, se eu me coloco assim, dá para ver, por exemplo. Então aqui, estou no personagem, no modo esporte, vai ficar vermelho, cada vez personaliza um pouco. E também a iluminação ambiente, que temos aqui também, a iluminação ambiente que vamos ver nesse lugar aqui, que vai dar um pequeno efeito na porta quando estivermos à noite. O negócio muito legal é esse botão aqui, é o MySFT pessoal, para poder personalizar as assistências de condução que eu quero e que eu não quero. E principalmente não ter o bip para o limite de velocidade, porque isso é super chato. E a Renault foi a primeira a fazer isso, e isso é a coisa mais legal. Aqui a gente regula a altura dos faróis, abre o porta-malas à distância aqui, uma saída de ar ali, com algo que até parece. Então, será que encontramos no 5.2 no centro e um na ponta? Lá encontramos o botão para ligar o carro que fica aqui, então essa tela grande aqui, e claro, é sensível ao toque. Temos nosso avatar Renault aqui, com quem podemos conversar, que pode fazer tudo, pode abrir as janelas, etc. O controle do ar-condicionado fica aqui, e principalmente é físico. Então se eu quiser ligar o ar, pronto, e vocês veem, eu liguei o ar-condicionado. Um pouco mais de ventilação aqui, aumenta e diminui minha temperatura, eu ajusto direto aqui e tenho tudo em atalho. Fisicamente, obrigado Renault por fazer isso. Renault, eles realmente mandam muito bem nos interiores. Acho que é difícil fazer melhor porque ele é físico ao mesmo tempo, digital, sensível ao toque, enfim, tudo que é bom. O volante aqui, o multicena, eu já mostrei para vocês, agora temos também as borboletas atrás do volante aqui. E então teremos ou a regeneração nível 0, dá para ver ali que está piscando lá, ou eu ativo uma seta, 3 setas, e o modo One Pedal quando eu estiver dirigindo logo atrás. Desse lado aqui encontramos os faróis. Claro que temos um modo foto, ou eu ligo eles ou deixo no automático, o melhor é deixar no automático, e até mesmo o farol alto automático desse lado aqui, depois desse lado. Se encontramos 3 coisas lá em cima, isso é para trocar as marchas, então pé no freio eu passo para DLD, ele me indica aqui, ó, eu posso engatar a ré indo para cima aqui, isso é Paola, lembre-se, eu já tinha falado sobre isso para vocês. Ela quis retocar o batom dela aqui que ela usava para dar esse estilo. E na verdade, eu acho que isso realmente é muito estiloso em termos de câmbio, mas a câmera de ré, isso não é nada estiloso, sinceramente, a qualidade da câmera de ré. Samsung D500, né? Vocês lembram do D500? Eu tive aquele que deslizava assim, até o Nokia 3330, algo assim. Eu tive uns desses na época, Nokia N96. N96 não, na verdade, o N96 fazia vídeos melhores do que isso. Mas é isso, basicamente estamos em VGA, é meio chato em 2025, 2026 ter essa qualidade. E a gente pode tirar as linhas de estacionamento, é só aqui, o botão de estacionamento. Aliás, não tem mais botão de estacionamento, eu posso voltar para o drive ou para o neutro para empurrar o carro se eu quiser. Não tem mais botão de estacionamento, o botão de estacionamento é diretamente esse aqui. Ou assim que eu abro a porta, pronto, ela volta para o modo estacionamento e pronto, está em estacionamento bem aqui. O volante, vou deixá-lo reto para vocês. E isso aqui, então, sempre para a música atrás, a gente gira para o volume e com o botão de pausa, se apertar os dois, troca a fonte. Enfim, algo bem simples. E os menus, eu fiz um vídeo dedicado sobre isso, que vocês podem encontrar no canal. Depois, um compartimento de armazenamento aqui, o freio de estacionamento, o modo automático aqui, o acendedor de cigarros, 2 portas USB-C aqui, a chave é assim, então algo bem simples. É sempre a mesma na Renault há muito tempo com o novo logotipo. Aqui temos 2 porta-copos. Dá para colocar garrafinhas aqui também. E se eu quiser, posso colocar uma garrafa. É bem profundo e temos um pouco de espaço para guardar coisas. Eu provavelmente conseguiria colocar 2, talvez até 3, sim. Tem bastante espaço de armazenamento aqui mesmo, olha só. Vou colocar de volta aqui, né? Estava melhor assim, é tipo um corredor. Aqui ele não avança, fica só assim e encaixa direto. Aqui, os bancos, vou mostrar para vocês, os apoios de cabeça são sempre os mesmos. Na parte de trás, o teto estofado quando chegamos na casa, para abaixar. Aqui eles pensaram em deixar um espaço para colocar os dedos. Pronto, pequeno. Porta-cartão aqui, o espelho, o LED branco aqui e os microfones quando quero falar ao telefone. E na parte de cima aqui, o botão sinal de socorro, além dos 2 pequenos LEDs aqui, sensíveis ao toque. Um amigo de um microfone, surgir um espelho com 100 bordas e eletrocrômico que se ajusta automaticamente à noite, como os retrovisores. Aqui com a coisinha dos lados. Enfim, esqueci de mostrar isso para vocês antes do resumo. Porta-luvas pequeno, algo bem simples aqui. E ainda dá para colocar o porta-baguete aqui, como o Paulo gostou. Enfim, dessa vez vamos para a estrada, então vou rodar muitos quilômetros, vamos sair com ele 100% de bateria agora, para ser sincero, me restam 45%, e para ser ainda mais sincero, eu deveria ir para esse lugar ali, que fica a 2 horas e 24 minutos.
Ela me diz para recarregar, mas meu objetivo é não recarregar aqui, então vou apagar isso. Ela diz que é necessário recarregar. Menos 25% na chegada, já que tem muita rodovia, mas na rodovia vou dirigir a 90 e vamos tentar ir o mais longe possível. E se realmente tiver, realmente precisar, eu tenho um cartão normalmente que funciona em toda a Europa, cruze os dedos, vamos testar ou não, vamos testar, vamos lá. Vamos tentar chegar a 100% de bateria eu não sei se vou conseguir, vamos cruzar os dedos. Desculpa, a Adrienne da Renault que me disse, por favor, Nicolas, não faz isso, né? A gente vai conseguir, no pior dos casos, a gente vai recarregar, mas vamos conseguir. O objetivo é chegar a 1% ou mais. Seria bom, mas espero. Então, só para você ter uma ideia, o carro está me mostrando 126 km de autonomia. E ainda resta. Então, não, eu não quero adicionar uma etapa. Na verdade, eu quero cancelar. Sim, toda vez ela me sugere coisas, mas não, eu vou só até lá mesmo, direto, na verdade, sem recarga, não, eu não quero recarregar, vou direto. Não, ela realmente me diz que é algo necessário. Bom, descobri como fazer e a gente vai lá, até daqui a pouco, se a gente conseguir chegar. Sim, não encontrei um itinerário melhor, vou chegar só com menos 16%. 126 quilômetros indicados aqui, 158 aqui. Vai dar certo. Moleza, vamos lá, então. Com este novo Renault 4, né, o que eu faço é zerar todos os meus indicadores de consumo aqui, agora mesmo, e vamos dirigir. Vamos lá com este novo carro elétrico. Aqui estamos no estacionamento, onde basicamente todos os jornalistas pegam todos os Renault 4, tem em todo lugar ao meu redor, e é sempre bastante impressionante ver todos esses carros assim. O que eu gosto é que a gente parte junto para 100. E a ECW, espera aí, acabei de passar pelo Cabo Grande, parece super conforme. Então nos disseram que muita coisa evoluiu nesse carro, que estamos falando do R5. Tipo, basicamente, realmente o espaço e o conforto, mas ao mesmo tempo sempre um chassi bem dinâmico. Vamos lá, vou procurar a saída aqui dentro, vocês podem ver então, temos uma pequena iluminação ambiente aqui também nas portas, com esse pequeno padrão Pied de Poule aqui. Como sair daqui? Bom, vocês me conhecem, como de costume, quando é um carro elétrico, eu tento testar a autonomia para vocês, e geralmente sou um dos poucos no mundo que faz isso para vocês. E o objetivo vai ser tentar fazer desse jeito. Não conseguimos. Carros, sempre complicado, estacionamentos subterrâneos de aeroportos, mas sempre tem calçadas grandes. Grande vantagem do Elec é que eu sempre posso parar bem no meio da ladeira, posso sair de novo super facilmente. Tem folga nas subidas. Além da facilidade do lado automático, tem o lado elétrico, que faz com que seja realmente super fácil. No quesito manobrabilidade, está tudo bem, não é ruim, tem um bom diâmetro de giro. No entanto, a gente ainda tem a impressão de estar com um carro bem grande, mas isso se resolve bem e pronto. Agora, para pegar a estrada, qualquer tipo de estrada, vai ter rodovia e tudo mais. Em 100 metros, mantenha-se na faixa da esquerda. Ok, desativado. Então, é o Google Maps que está integrado diretamente neste carro. É bem legal, funciona super bem, ele conhece os pontos de recarga, etc. Tem o planejador de autonomia integrado ao Google, e isso é bom, porque ele te diz com quantos quilômetros você vai chegar e com quantos % de bateria. Você já pode ajustar tudo isso, mas procurar suas estações de recarga como quiser. Tem uma Triumph Rocket 3. Eu sonho com essa moto. Toda vez que eu vejo ela, me digo que ela é linda demais. Eu tô com vontade de ceder, galera. Essa foi uma das minhas motos preferidas que eu testei. E só de ver ela de novo aqui, não vou mentir pra vocês. Eu tô no site de classificados agora, tô com muita vontade de comprar. A seta desse jeito é bem forte, dá pra ouvir muito bem. O carro parece muito leve, na verdade. Eu tenho essa sensação de leveza na direção. É leve. Isso é bem legal. Então não, sábado, as chegadas, não, nunca é por ali. Eu posso. Por que ele quer me fazer passar por ali? Se para mim não é por ali, porque a saída do aeroporto é por lá, no pior dos casos, eu vou fazer outra coisa aqui. Acho que isso volta para os estacionamentos ou a menos que eles conheçam alguma técnica esperta. Mas acho que já acabei em outro estacionamento e tudo mais. Não era para ir lá. Pronto, vou passar por aqui. É isso aí, eu prefiro quando ele me faz pegar a rodovia e ir direto à estrada principal. A gente tem todas as assistências de condução nesse carro. Olha, vou confessar que já tem várias anomalias na estrada. E, na verdade, ela parece super confortável. Os bancos são bons, são bem fundos aqui. É muito legal. Então, o que você precisa saber é que agora
Então eles colocaram o One Pedal e eu posso ativar o One Pedal. Neste R4, isso vai chegar no R5 através de uma atualização. Então isso eu já tinha falado para vocês no meu último teste do R5, com bateria pequena. Aqui a gente começa com as baterias grandes. Ela está me indicando 402 km de autonomia. Será que se eu tirar o One Pedal muda alguma coisa? Não, bom, vai ficar igual. E o barulho que você está ouvindo aí é para confirmar que você ativou mesmo o One Pedal. E o One Pedal me permite ir até parar completamente sem precisar tocar no pedal do freio. E isso, na verdade, é uma bela vantagem para quem quer dirigir na cidade. E para ser bem sincero com vocês, eu gosto bastante porque ele é bem agradável, bem suave. No final, ele para bem suavemente, isso é agradável. Admito que eu gosto disso. Estou ansioso para testar como vai ser de verdade, com a antecipação dos outros carros e tudo mais, mas aqui ela parou delicadamente. É bem agradável. Então aqui eu tenho 1 hora e 20, 138 km, está me dizendo que vou chegar com 39% de bateria. Sabendo que tem uma grande parte de rodovias, o objetivo depois é pegar a rodovia e depois não pegar mais rodovias. Vamos ver como vai ser. Mas ela me indica 402 km, dá para ver que em 138 ela teria consumido, se fosse só rodovia, 60%. E aliás, o que é legal desse carro é que ele me diz, se você pegar só rodovia, Nico, você vai fazer só 220 km. Vamos lá. Vamos lá, tá andando. Então temos 150 cavalos nesse carro. Sinceramente, ele acelera muito bem, temos umas arrancadas, partidas aqui. E também, mesmo se eu precisar acelerar para poder entrar, é muito agradável. Eu confesso que quanto mais potência a gente tem, melhor é. Se você pisa fundo o tempo todo, obviamente vai consumir muito mais. Então, quanto menos usar o pedal, no final das contas, isso é realmente uma grande vantagem. Como eu disse, na verdade, é tudo muito, muito suave. No final, é até agradável, então vamos ver como vai ser. Como de costume, eu faço todo tipo de trajeto aqui pela cidade, dá pra ver, é agradável. O ar-condicionado está ligado, claro. Lá fora está fazendo 22 graus, eu coloquei 21,5. Mas tem muito sol, então você sabe, quando tem sol é preciso resfriar o interior do carro. Então, basicamente, a gente sai do aeroporto de Lisboa, vamos dar uma volta, não sei muito bem para onde, só coloquei o sistema de posicionamento global, aleatoriamente, com um destino relativamente longe, para que a gente possa pegar todo tipo de estrada e também bastante rodovia. Porque para mim, o Renault 4 ainda é um carro grande que deveria ser feito para todo tipo de estrada. Então, o lado de dirigir com um pedal só, eu gosto. Mas a partir do momento que começa a andar assim, eu confesso que fico um pouco menos fã. Eu gosto de poder tirar o pé e deixar o carro em ponto morto, né? Então, por exemplo, aqui, quando eu tiro o pé, na verdade, ele fica em ponto morto. O pedal único eu acho super útil na cidade, mas aqui, nesse tipo de estrada, bem menos. E eu gosto de frear depois e brincar com o ponto morto também. É interessante. A gente não regenera energia só na frenagem, no final, mas também não consome enquanto está no embalo. Quando estou parado e solto o pedal, consigo andar com menos pedaladas. O carro avança, a menos que eu ative aqui o Auto Hold, que vai manter o carro parado. Na verdade, com o pé no freio, sem que você precise ficar com o pé no freio, entendeu? E os carros ao meu lado? É muito, muito bem isolado acusticamente, só com um vidro normal, nem é laminado. A scooter, eu só ouvi um pouco, mas sinceramente está bem tranquilo. O pedal do freio é bem firme ao pressionar. 60 bem no meio com 80. Esse recurso também ativa minhas assistências de condução. Então, claro, temos condução de nível 2. Com esse carro aqui, estou a 80 km por hora, não toco mais em nada. Sim, isso é muito bom, porque aqui quase não há mais faixas e ela ainda assim segue bem o centro. Estou bastante impressionado, parabéns. Ainda vai ter bastante rodovia. Então, aqui é 120 em Portugal, como na Espanha, como em muitos, muitos outros países também. É 120 e no nosso país temos a sorte de ter 130. E é verdade que 130 faz mesmo diferença em uma viagem longa, então aqui passa para 120. Eu queria fazer um trechinho a 80, sinceramente, é muito agradável. Ela ainda me indica 400 km de autonomia, mesmo passando para 120. Aqui temos o pedágio automático, chama-se Via Verde aqui em Portugal e pronto, vamos ultrapassá-los. Então, a 120 temos um carro que é basicamente o mesmo da R5, então os ruídos de rodagem são mais ou menos iguais. Ela me avisou de um radarzinho, aqui é 120, então tá tranquilo. Não tem problema com ruídos de rodagem, chassi, etc. É um pouco bem isolado acusticamente. ClariSync. Eles também quiseram um pouco mais de isolamento. Os ruídos do vento dá para ouvir levemente. Sinceramente, aqui estou a 120. Mesmo com os caminhões, é bem isolado acusticamente, mas temos barulho do vento no para-brisa. Então, é um carro que é um pouco mais alto, um pouco mais quadrado. A 100, porém, realmente não tem barulho.
Eu não tenho, eu vou tentar a 110, porque lá onde eu moro, a velocidade é 110 km por hora. Assim, a partir de 95, a gente começa muito levemente, mas ainda fica bem. A gente é o dobro, mas ele não dobra de verdade a 110, a 100, tudo bem. Mas a partir de 110, a gente começa a ouvir um pouco mais, né, a 120 um pouco mais ainda. E eu vou fazer um trechinho a 130 mesmo assim, para agradar vocês, agradar. Então, agora eu estou a 130, ela vai muito facilmente, claro, com todas as minhas assistências de condução ainda. A 130. A gente ouve mais o barulho do vento, mas ainda está aceitável. O ruído dos pneus não é desagradável, claro, sempre com minhas assistências de condução. O carro dirige sozinho, é bem legal. Se eu encostar, só tocar no pedal do freio, aí eu passo para o modo neutro. E dá para sentir que 130, 130, 120. Aqui, por exemplo, só de desacelerar, soltando o pedal. Na verdade, é realmente o efeito do vento que para o carro, então dá para ver que a 130, na verdade, ele realmente me desacelerou bastante. E que quando estamos na cidade, a 40, 50, você viu, vai tranquilo, desliza, mas aqui, assim que eu solto, já desacelera. Então é por isso que andar a 130 km por hora desacelera muito o carro. Então é preciso forçar muito mais o motor. É isso. Por exemplo, a 110, olhando os campos, subidas leves, desacelera muito pouco comparado a 130. E é isso, o efeito do vento. É por isso que um carro elétrico consome muito mais a 130 do que em uma velocidade mais baixa. E, na verdade, entre 90 e 100, mais ou menos até entre 80 e 100, é o ideal, muitas vezes, para um carro elétrico. Aliás, eu testei uma Skoda, para ser sincero, assistam ao teste do Octavia a diesel, vocês vão ficar impressionados com o consumo. Eu realmente fiquei, não vou contar mais nada, mas ainda não saiu no canal no momento em que estou lançando este vídeo. Mas se inscrevam, não deixem de ativar o sininho para essa inscrição, clicar, deixar o like, tudo isso. E eu fiquei bastante impressionado, mas aqui estamos falando de elétrico, o oposto do diesel, que agora está no fim do diesel, não tem mais diesel extra. Mas para quem roda muito, ainda continua sendo realmente o ideal. E aqui, por exemplo, olha, estou a 100, coloco no ponto morto e, sinceramente, ela desacelera muito devagar, ela mantém mesmo uma boa fase de roda livre. E isso também pode influenciar no consumo quando você quer brincar um pouco com a condução econômica. O que eu vou fazer é voltar para 120. Então, o que você precisa saber é que na França, se tivéssemos andado a 130, teríamos consumido um pouco mais. A 120, consumimos menos do que a 130 km por hora. O que eu vou fazer é dar um resumo para vocês no final sobre o consumo médio e quanto de autonomia vai restar no final. Então, um pequeno ponto. Eu fiz os primeiros 35, 40 km a 120 e agora vejo que todo mundo está andando a 130, então estou andando a 130. E então, agora vai dar certo. Em 1,9 km, 50 km que estou andando a 130 e já percorri 93,4 km, continuo claro, ainda tenho 60% de bateria, então 40%. Tendo feito praticamente só estrada aqui, isso representou basicamente 95 quilômetros, vamos dizer assim, realmente, fazendo só estrada, quase o tempo todo, porque no começo, vocês viram, tinha só uns 5 quilômetros antes de já pegar direto 120. E bem, eu não parei, baixei de fazer um pequeno 0 a 100 para vocês. Aqui, ela chega perto de... É basicamente o lugar onde normalmente a gente deveria poder não parar. Será que o carro atrás de mim vai ultrapassar o outro? Beleza, ela vai ultrapassar o outro, pronto, então aqui tem um pare, mas eu não tenho, faço de conta que paro mesmo aqui, pronto, vamos lá, de 0 a 100, pé embaixo, beleza, 7 euros o pedágio aqui, ok, 70, 80 e 100, vamos ver. Ela acelera até que bem, temos uma boa aceleração, é bem direta, em termos de dinamismo, parece realmente muito boa. Ela inclina um pouco mais do que a R5 eu acho, mas ainda assim parece ter um conforto extra bem interessante. Agora, continuo na rodovia, então, bom, da mesma forma, vou colocar a 130 aqui. E eu aviso vocês quando chegar a 50%, e com 50% vou começar a minha aqui. E eu aviso vocês quando chegar a 50% e a 50%. Vou começar a me perguntar, a pensar, olha, vou fazer meia volta, o que for preciso, para depois voltar ao longo da costa. Aí eu me aprofundo nos detalhes. E o que é importante saber é que depois disso eu queria realmente fazer de forma geral, 50% de bateria andando a 130 e fazer o resto para mostrar para vocês um pouco a diferença de consumo, que é realmente muito evidente. Então aqui, mais de 50 km aqui, a 130 km por hora, eu continuo. Faltam 35 km até a saída onde eu preciso ir. E ele ainda indica 154 km de autonomia, com uma espécie de pequena mistura. Então vamos ver no que vai dar.
Meu objetivo é chegar o mais próximo de zero na estação de recarga, para ver realmente o que podemos fazer na prática. Claro, como foi anunciado no início, podemos fazer 220 km 100% na rodovia, então de 100 a 0%. E isso é praticamente uma certeza, então vamos dizer que vamos fazer 200 km na rodovia. E para ser sincero com vocês, vou passar o consumo agora mesmo, sabendo que é praticamente só rodovia. Estou em 21,4 kWh por 100, sabendo que comecei a 120, o que consumia um pouco mais. Então podemos estimar uma média de mais ou menos 22 kWh por 100 na rodovia, de ser um peso a mais, dependendo das condições, com aquecimento ou outra coisa, mas você poderá se garantir normalmente se carregar até 100% até o próximo ponto de recarga, burrou carregaria de novo. 200 km de autonomia real na estrada significa estar a 130 km por hora o tempo todo, depois o aquecimento na estrada não vai consumir tanto assim, porque o aquecimento consome mais ou menos 1000 watts, então 1000 watts é 1 kWh, é 1 kW por hora e temos uma bateria de 52. Então, só para você ter uma ideia, é melhor calcular em horas em relação ao aquecimento do que em quilômetros. Então, eu percebi desde agora, há pouco, porque estou observando aqui nos últimos 10 quilômetros. Basicamente, 1% da bateria equivale a 2 quilômetros, o que parece lógico com os 100% equivalendo a 200 quilômetros na rodovia. E desde agora há pouco, continua a 130 e mais ou menos 150 cravado. Então, acabei de chegar a 50% de bateria em média, aos 21,5 de média em 114 quilômetros. 113,9 exatamente. O que você precisa saber é que, então, ele me indica que se eu continuar só na rodovia, ainda posso fazer mais 111 km ficando só na rodovia. O que parece lógico para chegar até 0% de bateria. Ele me diz, por outro lado, se você andar só na cidade você poderá fazer 206 km ainda. Então, isso significaria 130 mais 106, então faríamos mais ou menos 7, então 337 km. O que não parece nada absurdo, tendo feito tanta estrada quanto acabei de fazer agora. Então, o que eu vou fazer agora que passei dos 50% é voltar a uma velocidade mais baixa. Vou colocar, por exemplo, a 90 km por hora e seguir na estrada a 90 km por hora para continuar assim. Vamos lá, então aqui estou eu fora da rodovia, então já percorri alguns quilômetros e já passei. Uma média de 20,7, o que já é bem melhor. Então a gente já conseguiu baixar bastante ficando a 110. Bom, agora vamos pegar só estrada rural mesmo. Agora vou tentar encontrar um lugar. Ainda tenho 46% de bateria e espero conseguir chegar onde preciso. Já coloquei o sistema de posicionamento global e acho que talvez eu tenha exagerado um pouco depois. Tem pontos de recarga espalhados por todo Portugal, vi vários na estrada, então vou ver caso precise recarregar e tenho um cartão de recarga que já preparei. Tem um Charge Map que funciona praticamente em todo lugar, ao contrário de alguns outros, o Charge Map, sinceramente, é bem legal. Você paga? Enfim, não estou fazendo propaganda para eles, mas caso precise, estou procurando minha parte para ver se fazemos propaganda juntos. O que eu sei é que eles fazem isso com muitos youtubers, eu não, de jeito nenhum, eu mesmo paguei e pago todas as minhas assinaturas. É essa que parece funcionar melhor. Foi o que eu vi em um fórum. Meu objetivo é te dar as melhores informações, pelo menos aqui, nesse canal. Bom, vocês me conhecem, o Nico e Jogadores, certo? Ela me indica, como eu disse no começo do vídeo, 126 km de autonomia restante e 158 km para percorrer. Mas ela me diz que, se eu fizer só cidade, ainda me restam 183. Então, normalmente, isso vai se reajustar, já que ela me disse que eu vou chegar com menos 18% de autonomia, mas tudo certo aqui. E lá vamos nós de novo. Então, eu parto para 1h47 normalmente, mas como eu disse que não vou passar dos 90, e vamos fazer de tudo para conseguir chegar ao destino. Mesmo assim, ainda faltam 18 km, quer dizer, 18% de autonomia, porque meu objetivo é não recarregar durante este teste. E você também prova que na estrada consome muito mais, enquanto na cidade não consome muito menos. Ainda me restam 44%, vamos ver se com 44% eu consigo fazer pelo menos uns 160 km, mais ou menos. Enfim, eu volto a falar com vocês se eu encontrar umas estradinhas sinuosas, algo um pouco mais dinâmico. Vou tirar o modo esporte, porque o modo esporte consome um pouco mais. Aliás, isso vai me permitir testar o modo econômico que realmente suaviza tudo. A aceleração faz com que consuma menos, justamente quando eu lanço o carro, e é isso, vamos lá. Bom, ainda tenho 103 km para percorrer. Saímos com cerca de 160 e agora ele me indica 103 km restantes e 103 km restantes. Por outro lado, ele ainda me indica que vou chegar com menos 10%, mas é preciso saber antecipar.
Ele sabe que na rodovia devemos dirigir aqui a 120, mas se você quiser ir mais devagar, pode chegar com mais bateria do que o previsto. Então, basicamente, normalmente vou ter um delta de cerca de 10% se eu continuar dirigindo assim. Então, eu diminuo a velocidade, estou dirigindo entre 80 e 90 desde agora há pouco, fico atrás dos caminhões e, na verdade, está indo bem. Pronto, agora passou para menos 9%, porque, na verdade, ele mexe na autonomia média do seu veículo. E, ao mesmo tempo, ele sabe que, por exemplo, na estrada, é sem V, então ele se adapta ao limite máximo. Então, se você quiser ir mais devagar, normalmente a gente pode conseguir. Então, o que é bastante interessante é que no sábado, aqui, com o limite de autonomia, mostra a área dos limites de autonomia. Para onde eu vou, basicamente, com o meu carro para ver? Meu objetivo é chegar lá. Eu escolhi o caminho mais curto, mas não o mais rápido. E, em todo caso, meu objetivo é não passar dos 90 anos. Na estrada, onde não tem muita gente, em Portugal, na estrada. Hoje, eu continuo, vamos nessa, vamos ver até onde a gente chega, amigos. Restam 10% de bateria, 49 km com 10%. Estou bem no meio das montanhas e espero conseguir chegar e vejam o que está acontecendo. Me restam 32 km com 38 minutos para chegar com zero. Então passamos de... Basicamente ele me dizia que eu teria menos 20%, mas no final, dirigindo devagar a 80, eu vou recuperar e terminar com 10%. Eu prefiro 48 km, o que parece realmente bom. Então eu continuo e volto a falar com vocês quando chegar lá para fazer um pequeno resumo, esperando que tenhamos um belo sol. E tudo aqui está realmente pegajoso. Bom, então me restam 5% de bateria. Ela acabou de piscar me dizendo, Nico, 5%. Bom, mas com 5%, então estou no modo econômico. Mas se eu piso, ainda tenho 150 cavalos lá dentro, isso é bem legal de pensar. Caso eu precise ultrapassar em uma emergência e eu não tenha mais bateria, ainda assim posso ultrapassar e fazer uma pequena manobra. Isso é bem legal. Enfim, me restam 7 minutos de carro com 5%. Estou tranquilo, vai dar certo. Então, como podem ver, a bateria realmente caiu bastante. Daqui a alguns minutos eu vou passar para vocês os consumos e outras informações para vermos a quanto chegamos. Mas, sinceramente, foi bem agradável. Então, são 18 horas, estou neste carro desde mais ou menos meio-dia e pouco, eu acho, ou 1h da tarde. Então já começa a ser bastante estrada. E, sinceramente, eu estou bem. Eu acabei de encontrar aqui uma ruazinha. Parece que é cheia de zigue-zagues e quero ver um pouco como é, mas parece que fica entre as casas. A gente não vai fazer qualquer coisa, mas de qualquer forma, eu gosto muito desse chassi. O carro quase não inclina nas curvas. Sinceramente, mesmo quando vira da esquerda para a direita, continua sendo algo bem responsivo. A aceleração, como eu disse, é bem boa. Aqui vira um caminho. A gente tenta ou não, vocês conhecem. Bem, tentado, mas é caminho? Caminho já não é mais uma estrada de verdade. Se não der para ir, no pior dos casos, é só dar uma resinha. Ainda tenho 3% de bateria no caminho, dá para passar. Talvez eu não faça isso de verdade, né? Isso me parece complicado mesmo. Tem uma gaveta, uns buracões e tudo mais. Não, vai ser demais para dar ré. Depois... Eu gosto de tentar mesmo assim, tento ou não, vocês sabem, eu sou bem competitivo. Dá para passar, mas tem uns buracões aí. Mas ela é confortável, é super confortável por outro lado, então eu estou bem impressionado, vou confessar, porque aqui está realmente bem esburacado. O fato de ela ser elevada, é verdade, é isso. Continua sendo uma grande vantagem, porque eu acho que, caso contrário, muitos carros teriam raspado aqui. Aliás, tem que tomar cuidado porque tem um grande desnível e seria uma pena danificar a parte de baixo do carro. E eu estou impressionado. Sinceramente, é super confortável e eu não esperava isso de jeito nenhum. Bom, então é isso, né? Eu mostrei para vocês de um lado a parte off-road e aqui também não está muito asfaltado. O São Paulo faz muito bem o seu trabalho. Aqui eu acelerei justamente para testar o controle de tração e olha, sinceramente não me decepcionei. É super agradável. E na verdade estou super surpreso com a forma como eles ajustaram o chassi, porque não tem nada e pode ser dinâmico assim. É bem ágil e ao mesmo tempo é confortável. Então, um trabalho muito bom por parte dos engenheiros que conseguiram misturar conforto e um carro que parece bem dinâmico. Boa surpresa. Bom, então, onde estamos com esse carro e o consumo?
Me restam 2%, vou chegar no local, vou me encontrar ali, bem no final dessa rua, 2%. Então consegui fazer isso, no final das contas. Se a gente dirige bem mais devagar, eu consegui mesmo fazer os 158 quilômetros que faltavam. Já estou com 287 quilômetros, 8 de autonomia, ar-condicionado ligado o dia todo, aquecedor e outras coisas se fosse necessário. E estou com uma média de 16,1 kWh a cada 100 quilômetros. Tendo feito de tudo, então mais ou menos uns 100 e poucos quilômetros de rodovia para realmente testar. 50% de uso da bateria basicamente na rodovia e o resto em estradas menores. Dirigindo entre 90, 80 e a cidadezinha, então vamos dizer que o uso real em um percurso misto, sabendo que havia ainda 50% de rodovias, será basicamente isso. Vamos dizer 300 km para realmente chegar a 0% de bateria, ainda me restavam uns 10 km para chegar a zero. A gente nunca chega a zero, claramente, geralmente para em 10%. Mas a gente não necessariamente pega a estrada a 130 o tempo todo com esse tipo de carro. Se a gente fizer isso, sabe que a cada 150 km, claramente, vai ter que parar para recarregar mesmo assim, e bastante. E, sinceramente, é agradável, ela é gostosa de dirigir, é confortável na estrada, a suspensão é ótima, eu me senti bem por dentro, parece espaçosa, esse capô reto. Eu admito que é mais o que eles fazem. É como dizer, olha, eu tenho uma frente bonita, eu tenho um negócio grande. A gente sente mesmo esse espírito veículo utilitário, esportivo. As pessoas querem essa impressão de algo grande o tempo todo, se sentir seguro. Sinceramente, eu me senti bem, até mesmo nas estradas de terra. Ela é agradável. A dirigibilidade eu realmente não consegui testar de forma muito dinâmica, mas na verdade, tirando eu e alguns jornalistas como eu, quem faz isso de verdade na vida real? Amanhã vou tentar pegar outra e fazer outro vídeo para vocês, diferente para testar isso, mas fora isso, depois como o R5, o consumo é realmente bom. É agradável, é feito para pessoas que vivem principalmente em uma cidade grande, ou ao redor, ou no campo. Mas se você quiser atravessar a França com bastante frequência, eu não recomendo necessariamente isso, mas sim um Scenic, por exemplo. Então, é claro, isso custa muito, muito mais caro, ou outros carros que são elétricos com baterias maiores, mas na verdade isso cumpre o papel para o dia a dia, eu acho. Em 98% dos casos, isso será mais do que suficiente para você pegar a bateria pequena. Então, eu admito para vocês que na R5, por que não? Enfim, o Renault 5 no Renault 4 é um pouco maior, exige mais coisas para a família. Outra coisa, eu ainda escolheria, acho, a bateria grande, a menos que você esteja realmente apertado de grana e use mesmo assim. Só para a cidade? E que você tenha aí sim realmente outro carro para fazer viagens longas, porque se não viagem longa com a bateria pequena, para mim não era interessante de jeito nenhum. Então é isso, eu gosto desse carro, ele é agradável, é bonito, realmente tem estilo. E aí está a Flower Power no meio dos campos de flores, realmente foi muito agradável. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha azul assim, não hesite, porque os testes de consumo são assim. Eu realmente me esforço mais do que a maioria das pessoas hoje em dia para fazer isso para vocês de verdade. 100% da bateria em todo tipo de estrada, então isso me faz. E bom, gravações boas com dias longos, então deixa um like. Não hesite em se inscrever se tiver perguntas nos comentários. E então, é isso, como sempre, não hesite. E eu tô com vontade de lançar uma coisa. Aliás, para vocês que ficam aqui até o finalzinho, vocês são os mais fiéis. Tô com vontade de lançar uma parada para todo mundo que comenta nos meus vídeos, que curte se você comentou, e o vídeo passar de 100 mil visualizações. Tô pensando em dar presentes, vales presente de 100 euros. Toda vez que um vídeo passar de 100 mil visualizações, o que vocês acham? Não hesitem em me dizer nos comentários. E é isso, foi uma ideia que acabou de passar pela minha cabeça. Assim mesmo. Hoje, enquanto passei horas e horas dirigindo, pensei nisso. Toda vez que um vídeo chegar a 100 mil visualizações, eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Vamos ver, por que não? Ou para todo mundo, ou para todos que são inscritos. Para os assinantes mais fiéis, as assinaturas são realmente baratas. E de um lado, isso talvez daria uma revivida no canal e ao mesmo tempo me permitiria fazer uns presentinhos para vocês, porque tudo isso é um pouco graças a vocês também. E é isso, para aqueles que apoiam, etc., é uma ideia. Não hesitem, deixem o like, comentem, inscrevam-se, não hesitem, assinem também para quem quiser, mas acho que vou lançar isso agora. Estamos em maio, acho que, olha, talvez no final de maio ou começo de junho, acho que vou lançar isso. Cada vídeo na verdade é isso, está decidido. Toda vez que um vídeo passar de 100 mil visualizações. A partir de agora, a partir desse aqui, o Renault 4, uma pessoa será selecionada nos comentários para receber um presente de 200 euros. Vamos lá, beijos amigos, até logo.